Uma outra definição importante aí é o espaço inicial. Não confundir a origem dos espaços com o espaço inicial. Tá? O espaço inicial é a posição de onde o corpo inicia o movimento. E todo movimento tem o seu início no instante t igual a 0. Então, espaço inicial é a posição que o corpo ocupa no tempo 0. Nós vamos agora definir a rapidez com que varia esse espaço. Para isso, nós vamos ver a definição da velocidade. Velocidade escalar média é a relação, então, entre o espaço, é a rapidez com que varia o espaço, né, medida no intervalo de tempo ΔT. Nós temos aí, então, espaço final menos espaço inicial, que é o nosso ΔS, e embaixo, tempo final menos tempo inicial, o nosso ΔT. Se formos falar de uma velocidade instantânea, uma velocidade escalar instantânea, nós devemos calculá-la num limite de tempo tendendo a 0. E esse limite é calculado através da derivada. Então nós temos aí, olha, a velocidade é o limite de ΔS por ΔT, quando esse ΔT tende a 0, e esse limite então é calculado através da derivada. A derivada nós representamos por ds dt. Então a velocidade é a derivada do espaço em função do tempo. Essa derivada nós vamos ver numa outra oportunidade. Agora perceba que a rapidez com que varia essa velocidade também pode ser calculada. Como é que você calcula a rapidez com que varia a velocidade? Essa rapidez com que varia a velocidade nós chamamos de aceleração. Dá uma olhadinha. Aceleração escalar média. Nós vamos representar pela letrinha alfa, letrinha grega. Alfa m, aceleração média, é a variação da velocidade por variação de tempo. V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Essa aceleração também pode ter o seu valor instantâneo calculado, que se calcula no limite de tempo tendendo a 0. Esse limite nós vimos ser calculado então através da derivada. Muito bem, todas essas grandezas físicas são medidas num determinado sistema de unidades. Esse sistema serve para nos dar a dimensão da grandeza. Então nós vamos comparar alguns sistemas importantes aí. Então, comparando as grandezas dentro de cada sistema, olha aí. O tempo no sistema internacional é medido em segundo. Segundo nós representamos pela letra S. No sistema CGS, centímetro, grama, segundo, o tempo é também medido em segundo. Daí nós temos então a representação pela letra S. E na unidade que nós usamos no dia a dia, chamada também de unidade prática, nós costumamos medir o tempo em horas. Portanto, hora, representação H. Uma observação importante. Qualquer unidade que você vai representar pelo símbolo não tem plural. Portanto, horas não é HS, e sim somente H. Tá? O espaço no sistema internacional é medido em metros. No sistema CGS, centímetros. E no sistema usual ou prático, quilômetros. Como a velocidade é uma relação espaço-tempo, então ficaria metro por segundo no internacional, centímetro por segundo no sistema CGS e quilômetros por hora no sistema usual ou prático. Já a aceleração, velocidade por tempo, nós temos aí no sistema internacional metro por segundo ao quadrado, no sistema CGS centímetro por segundo ao quadrado e no sistema prático ou usual quilômetros por hora ao quadrado. Então, definidas essas unidades, não pense você que no vestibular vai estar tudo separado. Né? Lá eles costumam dar uma misturada nos sistemas. Então, você precisa de aprender a transformar esses sistemas de um sistema para outro. Então, perceba uma transformação muito importante. 1 quilômetro por 1 hora. Todos nós sabemos que 1 quilômetro tem 1000 metros e que 1 hora tem 3.600 segundos. Simplificando em cima e embaixo por 1000, nós temos aí 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, o coeficiente ou o fator de transformação, 3,6. Se quisermos passar quilômetros por hora para metros por segundo, então é só dividir pelo fator 3,6. O contrário, metro por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Muito bem, então não esqueçam dessa transformação, isso é muito importante. Então, para a gente terminar nossas definições, nós vamos somente ver aí o cálculo da derivada que nós mencionamos, tanto na velocidade quanto na aceleração. Para isso, eu escolhi uma equação de 4º grau bem simples para a gente fazer essa derivada. Então, nós temos aí x, nossa grandeza, ABC são os parâmetros e y é a nossa variável. Para derivar essa equação, nós temos aí duas regras bem simples. A primeira regrinha é que o expoente da nossa variável desce multiplicando o parâmetro. E a segunda regrinha
é que mantém-se a variável e subtrai-se 1 do expoente. Então vamos fazer essa derivada. Olha lá, derivada de AY elevado à quarta. O 4 desce multiplicando o A, mantém o Y e subtrai 1 do expoente, portanto 4 menos 1. Segundo termo, B vezes Y. O expoente é 1, multiplica B, mantém a variável Y e subtrai 1 lá do seu expoente, 1 menos 1, que vai ser 0. E a derivada de C? Bom, esse C estava sozinho, nós vamos colocar um Y elevado a 0 ao seu lado, porque Y elevado a 0 é 1, e quando fizermos a derivada, o 0 vai multiplicar o C. Então ficaria 0 vezes C, que multiplica Y elevado a 0 menos 1. Daí então nós temos que a derivada ficou assim, olha lá. 4 que multiplica A, que multiplica Y ao cubo, mais B que multiplica Y elevado a 0, mais 0. Totalizando então aí a nossa equaçãozinha que ficou 4AY ao cubo mais B. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos responder aquela pergunta inicial. Imagine que você vai fazer uma viagem. Você sai da sua casa, vai até a Baixada Santista e volta para a sua casa. Veja que você foi e voltou. A sua posição inicial, sua casa. Sua posição final, a sua casa. Veja que o ΔS é 0. Você fez uma viagem sem se deslocar. Tá legal? Por hoje, então, é só. Até uma próxima.